Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lei de Execuções Penais Simplificada, direto ao ponto, para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal, voltamos para mais uma aula, se é mais uma aula, porque é uma continuidade do nosso curso. Então, existem outras partes que são importantes e que você deve assistir o quanto antes, se você quiser efetivamente gabaritar essa disciplina, Lei de Execuções Penais, aí na sua prova, tá? Material disponível, estou gravando aqui com o material do Arte da Aprovação do ADA, e um material muito interessante, inclusive falei com eles disponibilizaram para você baixar gratuitamente. O link está aqui embaixo, tá? Então entra lá, baixa para continuar estudando. Como disse, são outras partes. Ou você vai na playlist, pega toda a lista, então vai voltando cronologicamente para você poder estudar, ok? Mais uma vez, direto ao ponto, focado onde? Naquilo que cai na prova. Cai na prova, letra de lei, não tem doutrina, blá, 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 blá. No máximo, uma súmulazinha ou outra, que a gente vai falando aqui, falamos lá na primeira aula, e vamos falando aqui também ao longo do nosso curso, conforme for necessário, ok? Agora, presta atenção nesse elemento desse material, porque eu estou gostando bastante dele, porque além das marcações em cores, que fazem você gravar, e do grifado, e do caixa alta, e do negrito, existem esses toques aqui que eu vou dizer para você dois pontos que são muito importantes. Olha o que está escrito aqui nesse quadro. Parece muito simples, né? Muito bobo. Olha que bobo. A parte a seguir é muito cobrada em provas. Olha aí que legal. Muito cobrada em provas. Então, parece bobo isso aqui para você, não é? Muito cobrada em provas. Mas, na realidade, ela tem duas funções distintas. E quais são essas funções distintas? Primeira função importante, te fazer prestar atenção. Então, você está lendo aqui, opa... Cognitivamente, seu cérebro tem que prestar mais atenção, tá? Isso vai te fazer memorizar melhor o conteúdo. Segundo ponto que é muito importante, ele te dá um clique no cérebro, tá? É algo cognitivo, em que vai fazer você lembrar desse quadro na hora da prova, quando vier o artigo 120, por intermédio do texto. E vai te fazer, então, memorizar com mais facilidade. Então, são vários macetes que você vai aprendendo ao longo do tempo, por isso das cores, por isso do grifado, porque vai te fazer lembrar desses elementos e não somente ter que decorar a letra de lei. Tá? Do que nós falaremos hoje? Ó, da permissão de saída, né? Das autorizações de saída. E aqui no artigo 120, começa dizendo que os condenados que cumprem regime fechado e semiaberto e os presos provisórios. E aqui macetezinho para você ir decorando. Quando vê esse tipo de informação aqui, você já sabe que é importante, e que existe a possibilidade de se inserir ou se retirar alguns desses elementos, dessas espécies de pessoas que estão cumprindo aqui ou que estão no regime prisional de alguma forma, tá? Você decora a quantidade, ó. São 3 tipos de pessoas, em regime fechado, semiaberto e o preso provisório. Primeiro ponto, como eu disse lá no início, você vai estender quase tudo da LEP ao preso provisório. Então é mais fácil você ver aquilo que tem de diferente, tá? Para o preso provisório. Segundo ponto importante é que tem um regime aberto. E no regime aberto, ele pode ser inserido aqui por intermédio de uma questão, e a alternativa então estará errada. Você vai dizer, não, mas é óbvio, regime aberto não. Mas e o semiaberto? E se colocar somente regime fechado e preso provisório? Mas se você lembrar do número 3, você vai lembrar, são 2 tipos de condenados, que é o fechado e o semiaberto, e mais um tipo que é o preso provisório, aquele que está em prisão preventiva, por exemplo. Ok? Então, esse benefício se aplica a 3 tipos de pessoas, tá? Quais são esses 3 tipos, ou melhor, qual benefício se aplica? Poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, tá? Quando ocorrer um dos seguintes fatos. Primeiro, falecimento ou doença grave de quem? Presta atenção, o que a lei estabelece como parentes, tá? Que podem receber ali essa visita, vamos assim dizer. Cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, basta você pensar na família, aquilo que é mais próximo no núcleo familiar. A companheira ou esposa, né? Que ali é ou uma ou outra, certo? O pai, o filho ou o irmão. Então, não se estende, por exemplo, ao primo, tá? Então, isso é muito importante. Fazer esse decorebinha e trazer para essa lógica. São aqueles que vivem na mesma casa. Entendeu? São aqueles que vivem na mesma casa. Enquanto você é filho que você mora com seus pais, enquanto seu filho é pequeno mora com você, e sua esposa vai morar com você. Tá? E o seu irmão, enquanto você é filho, mora com seus pais e seus irmãos. Então, aqueles que em algum momento vivem na mesma residência. Então,
Esse tipo de bizuzinho você vai decorando na hora da prova, você responde com mais facilidade, tá? Então, anota aí, como referência, mesma residência. Residência. Tá? Em algum momento eles estiveram na mesma residência. O primo nem sempre. Ah, tem um primo, é claro, o primo pode morar, mas em regra não. Tá? Segundo ponto, necessidade de tratamento médico. Tá? Então, se houver a necessidade de tratamento médico, ele também sairá mediante escolta. Ok? Então, as duas possibilidades. Duas possibilidades. Vamos lá. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida por quem? Presta atenção. Diretor. Isso é importante. O que pode cair aqui? Trocando pelo juiz. Normalmente isso bem. Se o juiz mandar, vai ter que fazer? Claro que vai ter que fazer. Se o diretor negar, o juiz pode determinar, porque a ordem judicial se cumpre, não se discute. Tá? Você pode até recorrer, mas você cumpre. É óbvio que o juiz pode mandar. Mas quem tem essa autoridade do dia a dia, da rotina, é o diretor. O juiz ele terá uma autoridade estabelecida em lei em situações excepcionais, como, por exemplo, colocar o cara em regime de RDD. Tá? Isso sim é atribuição do juiz. O restante é diretor, como regra. Tá? Como regra. Haverá as exceções. Ok? Do estabelecimento onde se encontra o preso. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, não é para passear. Tá? Não é para passear. Afinal de contas, ele tem que ir lá resolver o problema e voltar o quanto antes, porque o lugar dele não é na rua. Tudo bem? Seção 2. Minha gente, está sendo muito cobrado em prova, porque está sendo, ou melhor, existe a perspectiva de ser muito cobrado em prova. A gente está gravando agora no momento do fervor da discussão. Então, existe boa perspectiva de ser cobrado em prova, porque é algo novo. Né? Algo novo sempre é possibilidade de ser cobrado em prova, por quê? Porque a banca quer testar se você está atualizado. E, além disso, está gerando discussão, está gerando polêmica. Né? Que são as chamadas saídas temporárias. Os condenados que cumprem regime agora, inverteu, ó. Inverteu não, né? Restringiu somente ao semi-aberto. Então, tirou o regime fechado. Tirou o regime fechado. Viu que interessante? Poderão, então não é um direito, é uma possibilidade, obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, ou seja, sozinho para casa, chamadas saidinhas, nos seguintes casos. E aí, minha gente, por favor, tá? Primeiro ponto, você não tem que valorar, eu acho certo, eu acho errado, você tem que responder corretamente a questão. Por exemplo, se vier uma questão discursiva, seja o politicamente correto, tá? Evite a polemização. Segundo ponto importante em relação a isso aqui, deve sair alguma jurisprudência relacionada a isso, porque isso vai ser motivo de muita discussão. Então, essa jurisprudência, se for importante, se tiver súmula, fica de olho nessa súmula que não tem ainda, por isso que não está aqui. Mas assim que sair, a gente volta para atualizar. Por isso tem que ficar de olho aqui nos canais. Ah, detalhe, se quer saber desse tipo de detalhezinho, súmula que saiu e tudo mais, aqui tem um link de estudos, de grupo de estudos, lá no Telegram. A gente está pensando em fazer do WhatsApp também, que a galera está pedindo, tá? Totalmente sério, pequeno, só com informações desse tipo aqui, ó. Acabou de sair uma súmula, não sei o que. Acabou de haver alteração da lei, para ir mantendo a galera atualizada. Ok? Vamos lá. Visita à família foi revogada. Só para vocês saberem, o Congresso votou pelo sim, o presidente vetou e o Congresso derrubou o veto. Tá? Frequência curso supletivo profissionalizante, bem como instrução do segundo grau ou superior na comarca do juiz da execução. Na comarca do juiz da execução. Tá? Então, esses dois tipos de curso aí é possível fazer também. Vamos lá. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamentos de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Então, posso colocar a monitoração eletrônica? Sim. E aí vai entrar um dos principais trabalhos da Polícia Penal, que é justamente fazer o controle da monitoração eletrônica. Vocês vão ver em breve, isso vai começar a acontecer com mais frequência. Tá? Parágrafo segundo, ó, presta atenção. Se está grifado, minha gente, se está com cor diferente, se está em negrito, ó, presta atenção. Não terá direito à saída temporária, que se refere ao caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo ou violência grave ou ameaça contra a pessoa. Tá?
Então, se for crime hediondo, ou com violência, ou grave ameaça à pessoa, não poderá usufruir desse benefício. Alteração também de 2024, né? De 2024. Então, fica ligado. Para isso, o que nós fizemos aqui? O Arte da Aprovação fez, na realidade, um quadrinho com as principais alterações da Lei 14.843. Por que é importante esse tipo de comparação, de comparativo? Porque a banca vai trazer o entendimento anterior da mesma alternativa. E se você só leu ali no afã, você acaba marcando. Por isso você tem que estar ligado no que mudou. Tá? Ou então ela pode até dizer, mudou isso ou mudou aquilo. Tá? Antes era isso, antes era aquilo. Então presta atenção no antes e no depois. Por isso estou me amarrando nesse material. Tá? Vamos lá, antes, não possuía direito a saída temporária os condenados por crime hediondo com resultado morte. Agora, não possuem direito a saída temporária os condenados por crime hediondo, como a gente viu, ou crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Então tinha que ser hediondo com resultado morte. Agora basta ser hediondo ou ainda ser crime violento com violência ou grave ameaça. Vamos lá. Atenção para o fato de que a Lei 14.843 de 2024 é irretroativa, pois se trata de norma penal mais gravosa que traz prejuízo ao condenado. Dessa forma, considerando que a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu, os efeitos da Lei 14.843 se aplicam somente aos crimes cometidos a partir de 11/4 de 2024. Mas você pode pensar assim, mas Adriano, isso não é uma lei processual penal? Também pode ser vista como processual penal porque está ligada à execução. Mas a lei processual penal, quando tem cunho material, ela se aplica como se fosse uma lei penal com relação à irretroatividade para prejudicar. Tá? Então, não retroagirá para prejudicar, como se fosse a criação de um novo crime, por exemplo, no intermédio da lei. Parágrafo terceiro, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou instrução de ensino médio superior, o tempo de saída temporária será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Então, o cara não vai ficar na rua o dia inteiro. Tá? Se ele estuda pela manhã, por exemplo, ele sai pela manhã, 7 horas, não sei, vai depender da situação, e volta 1 da tarde. Ou seja, só o tempo necessário para cumprir as suas atividades. Não vai ficar de bobeira. Se à noite, ele sai, 18 horas, 17 horas e volta às 22 horas. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz. Então, grifa isso aqui, ó. Porque, em regra, como falei, isso é feito pelo diretor, o dia a dia. Mas como isso é algo mais complexo, vamos assim dizer, tá? É o juiz que tem que autorizar. Que juiz? O juiz da execução. Tá? O juiz da execução. Ouvidos quem? Primeiro, o Ministério Público e a administração penitenciária. Por que a administração penitenciária? Porque o primeiro requisito é o comportamento adequado, como a gente vai ver. É o primeiro requisito. Quem pode informar isso? A administração penitenciária. Vai dizer se esse cara tem um comportamento adequado ou não tem um comportamento adequado. Ok? E dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Então, primeiro, quem determina é o juiz, anota aí. Segundo, tem que ouvir 2 pessoas, Ministério Público e a administração penitenciária. Tá? E terceiro, ele tem que cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, comportamento adequado, como eu já falei. Tá? Segundo, cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, se for condenado primário, e 1/4 da pena, se for reincidente. Então, esse tipo de número, já expliquei, é fetiche da banca. Tá? A banca gosta porque fica facinho. Ele só inverte ali, pronto. Já tem várias alternativas mudando os números. Então, decora. Para a saída para curso, 1/6 e 1/4. Tá? 1/6 e 1/4. 1/6 e 1/4. 1/6, que é melhor por ele não ser reincidente. A gente já viu que a reincidência piora praticamente tudo aqui na vida dele. E 1/4 se ele for reincidente. Ok? Vamos lá. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Né? Então, tem que ser compatível com os objetivos da pena. Vou citar aqui um exemplo qualquer, só para você poder entender. Dificilmente um exemplo desse cai em prova, porque depende de valoração. Tá? Depende de valoração. Mas vamos imaginar o cara que ele é fera em informática, ele já é formado, já é pós-doutorado em informática e sai para fazer um cursinho de informática básica. Não combina, ele já sabe tudo de informática, vai mudar o que na vida dele? Na realidade, ele está usando aquilo para poder sair. Claro que esse é um exemplo que eu criei aqui justamente para você entender a natureza do dispositivo. Tá? Presta atenção agora aqui, ó, nós tivemos
vários dispositivos revogados pela Lei 18.843, tá? Isso aqui que é legal também, ó. Os principais dispositivos revogados mantêm-se no material para você saber que foi revogado, tá? Para você saber que foi revogado. E aqui, ó, presta atenção no que diz esse quadrinho. A Lei 14.843 de 2024 revogou o artigo 124 da LEP, tá? O dispositivo destinava-se a definir as condições temporais e o número de vezes da saída temporária poderia ser concedida durante o ano. Se não tem mais aquela saída temporária para visitar a família, não tem mais por que ter isso aqui. Ocorre que com a revogação do dispositivo, não subsistem condições legais que orientem a duração de intervalos da saída temporária, certo? Agora, o número de saídas permitidas ao preso e o prazo de duração de cada saída ficam a critério do julgador, não mais definidas em lei. Então, eu estava estudando sobre isso e lendo também. Então, é provável que os tribunais é que vão agora. Isso é detalhe, o que é pior, o que é melhor, o que é pior. Em cada estado, porque a execução penal vai estar sob responsabilidade do juiz da execução, né? Mas do Tribunal de Justiça de cada estado, e cada estado cria regra diferente a partir de então, tá? Mas isso não é problema seu, porque isso vai cair na lei, na letra da lei, ou no máximo uma súmula quando for STJ ou STF. E aí a gente vai trazer aqui para você, por isso que você tem que ficar ligado aqui no nosso canal e, preferencialmente, entrar no nosso grupo de estudos. Valeu? Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso. Então, cara, veja, ele não falou o que crime doloso. Você tem que ser hediondo, tem que ser grave, violência, ameaça, não falou nada disso. Crime doloso. Então, o cara aproveita a sua saída. Detalhe, não precisa nem ser durante a saída, pode ser um crime doloso dentro da unidade. Cometeu o crime doloso, acabou. Ou ainda, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Ou seja, o cara está indo só por ir. Ele não está se aplicando no curso. Então, se ele cometer um crime, falta grave, desatender as condições impostas. Ó, você tem que chegar a tal hora, está chegando mais tarde. Você tem que ir por tal trajeto, porque lembra que pode ter tornozeleira eletrônica? Está saindo do trajeto. Você não está comparecendo ao curso, então ele vai lá. O benefício vai ser automaticamente revogado. Não falou de decisão de juiz. Disse automaticamente. Olha que interessante. Parágrafo único. A recuperação do direito de saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, ou cancelamento da punição disciplinar, ou a demonstração do merecimento do condenado. Então, se por acaso o cara for absolvido, é claro que aí ele volta com o seu benefício. Ou ainda, a sua punição for cancelada em um procedimento administrativo apuratório, lá pela comissão de disciplina, verifica-se, por exemplo, que ele não cometeu. Né? Ou ainda, se ele comprovar, não, estou indo bem sim, eu estou cumprindo, na realidade que a matéria é muito difícil, por isso que eu tirei nota ruim. Eu estou indo sim, é que aquele dia eu não assinei, eu não sabia que tinha que botar lá a presença e aí tem testemunho e tudo mais. Ok? Vamos lá, presta atenção. Instituto, regime, certo? Regime fechado, semiaberto e preso provisório. Saída temporária, só o semiaberto. Então, permissão de saída são 3, como eu falei para vocês. Tá? Permissão de saída são 3. Quais 3? Regime fechado, semiaberto e o preso provisório. 2 condenados e 1 sem condenação. O regime aberto não entra. Já na saída temporária, é só o regime semiaberto. Aqui não entrou o preso provisório e nem o regime fechado. Situação, falecimento, doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, tratamento médico, né? Como eu expliquei para vocês. Então, aquelas pessoas que moram na casa ou que já moraram na casa como indivíduo, certo? E na saída temporária, curso na comarca do juiz da execução. Na comarca do juiz da execução. Então, esse quadrinho aqui, ele é interessante. Por quê? Porque ele faz um comparativo rápido e você, na hora da prova, talvez se lembre só do quadro. Olha que interessante. Só do quadro. Porque o quadro vai espelhar na sua cara e você vai conseguir acertar questões. Quais são os requisitos, tá? Não existe requisito para saída temporária. Ok? Mas para saída para fazer curso, tem o comportamento adequado, 1/6 se primário e 1/4 se reincidente, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Tá? A maneira, com escolta, e aqui sem escolta, mas pode haver monitoração eletrônica. Duração, necessária à finalidade, ou seja, não tem uma duração definida. Se tiver num velório que for... na realidade, no velório,
é até mais difícil, tá? Mas isso aqui, depois a gente conversa. Mas se for no enterro, por exemplo, enterrou, acabou, volta para casa. Né? Acabou, volta para casa. Se for fazer só a visita de um paciente terminal, chega lá meia hora, despediu, acabou. Né? Vamos lá. A Lei 14.843 revogou o artigo 124 da LEP, ficando o prazo a critério do juiz. Curso profissionalizante. O tempo de saída será necessário para o cumprimento das atividades discentes, ou seja, o tempo que ele vai ter que usar para poder efetivamente estudar. Agora, quem autoriza? Diretor autoriza aqui, na saída para visitar o parente, certo? Como a gente viu. Aqui, ato normativo do juiz, tá? Cuidado. Hediondo, crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não tem direito à saída temporária. Viu que material legal? Baixa aqui, pô, tá de graça. Cara, com material desse aqui, você vai arrebentar na hora da prova. Vai arrebentar na hora da prova. Tá de graça aqui, ó, só baixar. Tudo bem? Vamos lá então, da remissão. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo, então são duas formas de revisão, tá? De remissão, melhor dizendo, parte do tempo da execução. Então, ou trabalhando ou estudando, certo? A contagem do tempo que se refere ao caput será feita em que razão? Um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar, tá? Então, grava os números. Um dia por 12 horas, ou seja, 1 por meio. 24 por 12. Olha aí. Então, eu vou abatendo pela metade, certo? 24 horas, um dia, não virá 24 horas, virá um dia, tá? Só estou usando a expressão 24 horas para ficar mais fácil você entender. Então, pela metade, ok? Eu troco metade de horas de estudo, de frequência escolar, por um dia, metade de um dia, por um dia de estudos, tá? Um dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Tá? Então, ele trabalha 3 dias para remir um dia da pena, certo? Um dia para 12 horas de frequência escolar, um dia da pena para 3 dias de trabalho. Então, ele vai ter que trabalhar muito mais para poder remir pena do que estudar. E aqui, de novo, quadrinho maneiríssimo aqui, ó, para você se ligar. Remissão do trabalho, a cada 3 dias diminui um dia de pena, a cada 12 horas, no caso de estudos, diminui um dia de pena, certo? Atenção, 12 horas de estudo deverão ser divididas em, no mínimo, 3 dias. Viu que ficou mais ou menos equânime? 3 dias, mas as 12 horas podem ser cobradas simplesmente conforme a gente viu no dispositivo legal. Por isso que é interessante você lembrar, 24, 12, um dia, 12, por 12 horas de estudo, tá? Vamos lá, se concluir, ensino médio, mais 1/3, ok? Se estudar fora, declaração mensal de frequência e aproveitamento. Existe a possibilidade de remissão pela leitura. Então, é possível a remissão pela leitura, tá? O indivíduo vai ler X livros e vai remir a pena. O fato de estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e educação formal não impede que o elemento que ele obtenha também remissão pela leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade. Quem disse isso é o STJ. Então, o cara pode estudar, remir a pena estudando e ainda ler, remir a pena lendo de forma concomitante. Tá? De forma concomitante. Então, uma não exclui a outra, certo? Vamos lá, as atividades de estudo que se refere para o primeiro desse artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pela autoridade educacional competente dos cursos frequentados. Então, será certificado, mas pode ser por videoconferência ou então presenciais. Para fim de acumulação dos casos de remissão de horas diárias de trabalho e de estudo, serão divididas de forma que se compatibilizem. Então, eu posso tanto trabalhar quanto estudar, mas eu vou ter que dividir essas horas para que haja compatibilidade. Eu não conseguiria ao mesmo tempo estudar e trabalhar, porque aí vai ter alguma coisa errada, né? O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho e nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Então, isso é um acidente de trabalho, como se o indivíduo continuasse recebendo pelo acidente de trabalho. Ele está lá trabalhando, de repente, pá, machucou a mão, bateu a mão. Vai ficar 3 meses sem trabalhar. Por que machucou a mão? Trabalhando. Então, por ser um acidente de trabalho, ele continua remindo a pena naqueles 3 meses enquanto ele estiver impossibilidade de trabalhar e também de estudar, tá? Vale para os estudos também.
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão de ensino médio fundamental superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Isso para quê? É uma espécie de bônus, para incentivar o cara a continuar estudando. Tá, o cara estuda, tá remindo normal, Pá, me formei, ganhei um prêmio de 1/3. Que legal? Olha aí, bem interessante, né? É como se fosse o vendedor, que chegou na meta, ele ganha X% de valor. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, ou que usufrui liberdade condicional, poderão remir pela frequência o curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, ok? Então, se ele estiver em regime aberto ou semiaberto, também pode se aplicar, tá? Ou ainda está em liberdade condicional, ou seja, está em período de prova. Liberdade condicional é uma suspensão da pena. O cara para de cumprir a pena, estabelece-se condições, ele fica num período de prova cumprindo essas condições, até que há, então, se ele cumprir todas as condições específicas, a extinção da punibilidade. Então, isso se aplica também ao período de prova. Agora, desde que observado o disposto lá no parágrafo 1º desse artigo que a gente viu, que é com relação aos prazos ali, tá? Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Mas, Marcelo Adriano, como assim a prisão cautelar vai se aplicar se o indivíduo não foi condenado ainda e ele pode ser colocado em liberdade? Veja, se ele for condenado, a prisão cautelar poderá contar na sua pena. Então, ele já está remindo antes da condenação. Tá? Ele já está remindo antes da condenação. Isso vai permitir que o preso cautelar, independente de remissão, continue estudando, possa trabalhar, ok? Então, existe essa possibilidade também. Tá? A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Então, aqui, ouvindo duas pessoas. Mas quem declara? Juiz da execução. Tá? Em contraponto, a autoridade administrativa, que é o diretor do estabelecimento prisional, que vai ter ali mais relação com o dia a dia. Quando envolver direito do preso diretamente, especialmente relacionado à pena, aí é o juiz. Aí é o juiz. Tá? Artigo 127. Presta atenção, porque esse dispositivo está bem grifado aqui. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, primeiro, não há obrigatoriedade. Segundo, quem faz é o juiz. E terceiro, se for em caso de falta grave. Quanto ele poderá revogar dessa remissão? 1/3 do tempo remido. Ou seja, como se ele tivesse perdido. E recomeça a contagem, então, a partir da data da infração disciplinar. Tá? Praticou falta grave? Pode, veja, pode perder, não é obrigatoriedade. Pode perder até 1/3 da pena. Recomeça da data da infração. Viu que esses quadrinhos aqui, ó, que maneiríssimos, ajudam bastante. Vamos lá, o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Então, é como se o indivíduo tivesse cumprido a pena. Por isso que é legal a remissão. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informações dos dias, trabalhos ou das horas de frequência escolar ou atividade de ensino a cada um deles. De novo, o dia a dia, quem que é responsável? A autoridade administrativa. O juiz não está na cadeia para saber o que está acontecendo. Então, quem vai informar o juiz é o diretor. Ele é o responsável por essa informação. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração respectiva da unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Para quê? Lembra que um dos motivos da suspensão é justamente a falta de aproveitamento? Então vai ter que ter uma declaração. Primeiro, que ele está frequentando, senão ele terá o seu dispositivo suspenso, ou ainda que ele está tendo aproveitamento. Ao condenado dar-se a relação dos seus dias remidos. Para quê? Porque também tem um controle. Ok? Vamos lá, 130, último dispositivo aqui desse vídeo para ele não ficar muito grande aí, tá? Do livramento condicional, 130, desculpe, constitui crime do artigo 229 do Código Penal, declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fins de instruir pedido de remissão, chamada falsidade ideológica. Tá vendo? Isso aqui você não encontra, só encontra no material, cara. Então você não vai ter que ir lá no 229 do Código de Processo Penal.
Porque na hora da prova pode vir, constitui crime de falsidade ideológica. E aí você só lembra do 229. Está aqui no material, já você não precisa visitar. Né? Então, se ele declarar ou atestar falsamente a prestação de serviço para fim de instituir o pedido de remissão, ele vai estar, quem fizer isso, né? Quem fizer isso, vai estar cometendo o crime de falsidade ideológica. Valeu, pessoal? Vamos tomar uma água? Próximo vídeo, não esqueça, entre aqui para você aprender de verdade e realizar o seu projeto de se tornar policial.